Há alguns meses eu fiz um vlog e vocês me acompanharam carimbando alguns livros da minha estante com o Ex Libris que eu ganhei de aniversário. E naquela época eu fiz o das graphic novels também, mas acabou que eu não sei o que aconteceu com o vídeo, que corrompeu e eu nunca mais consegui abrir. Então hoje eu vou mostrar pra vocês as graphic novels que eu carimbei. Também vou mostrar pra vocês algumas outras edições e vou carimbar uma leva nova. Então vamos começar aqui pelas graphic novels. Essa aqui carimbei Duas Vidas, do Fabien Tumé. E é uma graphic novel que eu recomendo muitíssimo, é uma das minhas preferidas de sempre. Antes de continuar, tá rolando aqui uma reforma no prédio, então se vocês ouvirem os barulhos, me perdoem, mas enfim, é a vida, né? Continuando aqui, também carimbei Retalhos, do Craig Thompson, que é outra graphic novel que eu amo. Ela até é uma graphic novel bem clássica, assim, que todo mundo, né, que gosta do gênero lê e gosta, porque ela é realmente muito sensível. Ela é um pouco triste também, mas acho que ela tem uma mensagem bem legal. Outro clássico de graphic novels, Maus, do Art Spiegelman. Essa aqui é sempre uma recomendação, tanto de graphic novel quanto para as pessoas que gostam de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, porque em Maus o Art conta a história do pai dele, que era judeu e sobreviveu a Auschwitz, se não me engano. Então é uma história que eu recomendo bastante, principalmente por ser real. Mais uma aqui, A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick. Foi um livro que, na verdade, eu gosto muito do filme. E aí, um dia eu vi esse livro na livraria e achei muito bonitas as ilustrações, porque parece que ele faz com lápis, assim, parece que ele desenhou aqui, sabe? E eu adoro quando dá essa sensação. Então, eu amo esse livro e recomendo bastante. Também ele é super rapidinho de ler, apesar de ser grosso, porque ele tem muito desenho e os textos são assim, ó, divididinhos. São pequenos também, então é uma leitura bem rápida e bem bonita. Aí aqui Creepshow, que é do Stephen King, com um filme de George A. Romero, ilustração de Benny Wrightson e a capa do Jack Kamen, e com o roteiro do Stephen King, né? Então, assim, é uma junção de vários nomes aí do terror. Eu carimbei aqui, ficou meio péssimo, mas, tipo, não tem onde carimbar, né? Porque é uma edição bem... Quando não é preto, é poluído e, enfim, não sobrou muita opção e aí eu carimbei aí mesmo. Aqui, minha coisa favorita é Monstro, da Emil Ferris, que é uma das minhas leituras... É a minha graphic novel preferida desse ano e é uma das minhas leituras preferidas também. Eu amei muito, amei o traço dela, ela fez como ela desenha com caneta esferográfica. E ela fez como se fosse um caderno mesmo. Ela falou que ela queria que tivesse essa cara de um caderno da juventude dela. Então eu achei muito legal e é uma história que vale muito a pena. Estou ansiosa para o próximo volume. Que mais aqui? Anne Frank, a biografia ilustrada. Eu tive uma outra que é a adaptação do livro dela. Essa aqui, ela mescla o diário da Anne Frank com algumas outras informações da época, um contexto social e histórico um pouco maior, então eu gosto um pouco mais, então eu recomendo bastante. Para quem já leu o Diário de Anne Frank e gostou, ou para quem não quer ler, mas gostaria de conhecer um pouco mais a história dela. Aqui uma outra graphic novel que eu amo, uma das minhas favoritas da vida também, que é O Melhor que Podíamos Fazer, da Thi Bui, não sei como fala. E é uma história, ela conta a história da família dela, que veio lá do Vietnã, na época da queda de Saigon, e aí eles foram para os Estados Unidos, e ela conta essa história, mas é uma história, assim, que qualquer pessoa pode se identificar. Então, eu achei muito linda essa graphic novel, eu recomendo muito. Aí aqui a gente já vem para um lado mais de humor, e Pebbly and a Half, da Ellie Brosh. Vocês conhecem esses desenhos, porque eles viraram memes na internet. E eu gosto muito, foi um dos livros que mais me fez rir na vida, assim. E ela fala de assuntos bem interessantes, tipo ansiedade, depressão, autoimagem, autoestima. Então, assim, apesar desse humor forte, ela aborda temas bem interessantes. Então, não poderia não carimbar. Adoro e super indico. Ela tem outros livros também, mas é que eu ainda não li. Aí aqui, Uma Morte Horrível, que é tipo, tem um desenho super bonitinho, mas é uma história que eu não esperava muito, assim. E ela é muito legal, ela é bem surpreendente, e acho que tem uma mensagem bem interessante também. Então eu recomendo bastante, assim. E ela é levinha, apesar dessa mensagem legal e de ser surpreendente, ela é super leve. Então, mais uma recomendação. E aqui eu vou carimbar
porque essa aqui é a Day Tripper, do Fábio Moon e do Gabriel Bá, que são brasileiros. E eles ganharam o prêmio Eisner com essa graphic novel, que é o Oscar dos quadrinhos, né? E na época que eu carimbei, esse Day Tripper tava emprestado, então acabou que faltou. Então eu vou carimbar agora aqui com vocês. Tá, então essas são as graphic novels, agora vamos para outra coleção. Agora a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é a minha coleção de Harry Potter. Então eu tenho essa coleção aqui que forma a Hogwarts na lombada, né? E, enfim, não pretendo me desfazer de nenhum, então carimbei todos nessa primeira página aqui, ó. Então, foi isso que eu fiz. Aí temos Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que eu sei que divide opiniões. Eu acho que eu não carimbei, mas eu vou carimbar. Eu sei que divide opiniões, mas assim, né, gente, é o que tem. Então, a gente vai estar carimbando, porque faz parte da coleção. E aqui nós temos o box da Biblioteca Hogwarts, que vem Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um guia, né? Então, tem aqui vários animais. Assim, é bem rapidinho de ler. Também acho que não é uma leitura necessária, só se você quiser realmente saber. Esse aqui eu achei bem legal. E aí aqui, olha, tem esse cartão da biblioteca, como se eles tivessem pego. E aí a gente vê aqui as pessoas que pegaram o livro. É bem bonitinho, bem caprichado. Esse também é bem rapidinho. Agora, os contos de Beedle, o Bardo, eu recomendo muito a leitura, porque é interessante, né? Faz parte de toda a mística de Harry Potter. Eita! Faz parte de toda a mística de Harry Potter, então acho que vale a pena ler. E ele tem comentários do Dumbledore. Acho que essa é a parte mais legal desse livro. Todos carimbados. Aí eles ficam dentro aqui dessa caixinha que é linda também. Como se fosse uma lombada de um livro grosso, né? Enfim, maravilhoso. Agora a gente tem os intrínsecos. Vamos começar aqui do primeiro, que é o Desaparecimento de Stephanie Mailer, do Joel Dicker. E eu carimbei aqui, muito bonitinho. Na primeira edição eles ainda faziam uma coisa que não era meio plastificada, então o meu tá todo sujinho, mas enfim. Aí depois, os prós e os contras de Nunca Esquecer. E esse aqui eu não li ainda, mas eu já carimbei porque eu sei que eu não vou me desfazer desses livros do Intrínsecos, porque eles são muito lindos. Aí depois eu recebi Construtor de Pontes, do Marcos Zusak, que eu estou enrolando para ler, porque, sei lá por quê, mas eu tô enrolando. E mesma coisa, né? Não li, mas já carimbei porque não vou me desfazer. Aí depois recebi O Caso da Mansão de Bowen, do Edgar Canteiro. E esse eu li, não amei, gostei, recomendo a leitura, mas não nada de demais, assim. Mas mesma coisa, né? Vou guardar. Aí o penúltimo, na verdade não é o penúltimo, acho que é o antepenúltimo que eu recebi, é o Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty, que eu simplesmente amei, porque eu amo muito tudo que a Liane escreve. Então eu amei esse livro, recomendo. E o último que eu carimbei aqui, não sei se eu carimbei na verdade. Deixa eu ver, carimbei. É Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, que é simplesmente, provavelmente, o meu livro favorito de 2018. Ainda não decidi, porque, né, temos mais 2, 3 meses aí pela frente, mas é um forte candidato, com certeza vai estar no top 10. Antes da gente carimbar alguns novos aí, eu vou mostrar os importados. Então, eu vou começar aqui pelo Hunger Games, eu sou muito fã de Jogos Vorazes. E, então, por isso eu tenho as capas duras, né, as hardcovers da coleção. Vou mostrar aqui pra vocês, caso vocês nunca tenham visto, né? Então, a gente tem a jacket, e aí o primeiro é cinza, com o tordinho que a gente já conhece. E aí, vamos ver onde eu carimbei. Será que eu carimbei? Eu não carimbei. Carimbei, susto. Aí, Catching Fire é a mesma coisa, jacket, vermelho com o tordo preto. Também carimbadinho em algum lugar aqui. E o Mockingjay, que tem a jacket e é azul com o tordo prateado. Muito bonita, amo essas edições. Aqui. Dos importados de edição especial, eu tenho também 2 do John Green. Então, The Fault in Our Stars e Looking for Alaska. Essa edição de Looking for Alaska é a edição especial de 10 anos de
de publicação do livro. E ele tem essa jacket dourada maravilhosa. Ele é todo preto e aqui escrito Looking for Alaska. E eu carimbei. E recentemente eu reli esse livro. E maravilhoso, amo. E aí aqui no final, olha, tem um conteúdo especial com cenas cortadas, com questions and answers com o John Green, que é bem legal. Tem também um processo aqui de como ele fez pra definir o calendário do livro, enfim, é bem legal, o calendário da história, né? É bem legal, então quem gosta do John Green ou quem gosta de Quem Você é Alaska, eu recomendo essa edição. E The Fault in Our Stars, jacket com a mesma capa aqui do Brasil, preto, com The Fault in Our Stars escrito aqui em prateado. Também reli esse livro, mas faz um tempo já. E, enfim, mas esse aqui não tem nada de especial na edição. Aí nós temos The Retribution of Mara Dyer. Olha só, minha quote favorita do livro. Que veio com esse autógrafo aqui, mas eu, na verdade, eu não sei se é de verdade ou não. Acho que não, né? Aí carimbei. The Retribution of Mara Dyer é o terceiro livro da série Mara Dyer, que eu já falei aqui. Eu só tenho o terceiro em inglês, porque os outros eu li... Todos eu li no Kindle, na verdade. E aí, quando eu vi esse aqui na livraria, eu não resisti. E, enfim, até hoje eu não comprei o primeiro e o segundo, que ainda não achei, na verdade. E também não é uma prioridade, né? Mas eu tenho essa edição aqui. E eu amo muito essa série. Então, carimbada. Os últimos dos importados são os da saga Divergente, que eu também gosto muito. E tenho... a versão hardcover, então vou mostrar aqui pra vocês, mesma capa do Brasil, só que azul com o símbolo do Dauntless e tudo aqui de Divergent escrito em bronze. Esse aqui eu reli, mas os outros não. E, enfim, uma edição linda e é bem calhamaço, né? A do Brasil já é um pouco, mas essa aqui é bem grande. A Insurgent, olha, tem marcador, que é verde com o símbolo da amizade. Emery, acho, né? E Insurgent, escrito aqui em dourado. A Legend, que é vermelha, com o sim. Que símbolo é esse? Enfim, né? Prateado, escrito a Legend. Muito belo. Também tá ficando tudo amarelado já. Eu comprei em 2014 ou 15. Então, não tem jeito, né? O tempo passa, faz parte. E o For, que é uma edição muito legal, assim, se você gosta de Divergente, se você gosta do For, é muito legal ler essa edição aqui, porque tem algumas short stories que eu já tinha lido no e-book, né, no Kindle, mas tem algumas outras coisas também, então eu recomendo pra quem gosta. E aqui é azul com a roda gigante, né, e em dourado, e aqui For a Divergent Collection. Muito belo. E é isso, então. Esses são os livros que ficaram faltando no outro vídeo. E agora a gente vai pegar aqui os livros que eu vou carimbar com vocês. Então, ó, o primeiro que eu vou carimbar e vou aproveitar e mostrar a edição é O Medo Imortal, da Dark Side, que é uma coletânea de contos sobrenaturais, né, contos meio que de terror, de autores da Academia Brasileira de Letras. Então, tem Machado de Assis, ó, tem Álvaro de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo. E o que é mais legal, tem a Júlia Lopes de Almeida, que tem toda uma história aí bem interessante com a Academia Brasileira de Letras, uma época em que não era permitido ter mulher, enfim. E aí eles explicam tudo aqui nessa introdução. Eu comecei a ler, mas ainda não consegui finalizar, então eu li alguns contos do Machado de Assis, e tem esse marcador maravilhoso. E eu vou depois fazer posts no Instagram sobre cada autor. É só que eu ainda realmente não consegui ler tudo bonitinho pra fazer, porque eu acho que é um conteúdo que vale a pena fazer com cuidado além, né? Lógico que a gente sempre tem cuidado na hora de fazer o conteúdo, mas eu acho que tem alguns livros que merecem esse carinho especial, assim, até por ser o tipo de leitura que eu não costumo fazer. Então, pra mim vai ser uma coisa diferente e eu queria realmente me dedicar. Então, essa é a edição. Muito bonita, uma das edições mais lindas que eu tenho na estante. Ela tem o corte dourado, maravilhoso. E vamos carimbar aqui, então vou colocar o meu carimbo aí. Dá até dó, né, de carimbar, porque é uma edição tão bonita, não sei nem onde eu vou carimbar. A gente tem também A Curva do Sonho, da Ursula K. Le Guin. É uma autora muito reconhecida de ficção científica. Ficção científica não é
um gênero que eu tô acostumada a ler, né? Eu não leio muito, embora eu goste. Acho que a ficção científica tem um poder de retratar a sociedade, de retratar a humanidade de uma forma que os outros gêneros nem sempre têm. Então, eu gosto bastante de ficção científica e gostaria de ler mais. E gostei muito desse livro, recomendo super. Como vocês viram aqui, marquei várias coisas, porque eu acho que ele tem vários ensinamentos e vários pontos de reflexão. Carimbado. O que mais a gente tem? Esse aqui também eu já carimbei, na verdade. Aqui esses foram os que eu fui carimbando depois que eu fiz o vídeo. E aí eu pensei, bom, vou parar de carimbar pra carimbar numa parte 2 do vídeo. Esse aqui é o Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Foi um livro que, nossa, me fez pensar muito sobre a morte. Eu sei que é um assunto que nem todo mundo gosta de ler. Sei que, enfim, cada um tem sua forma de encarar a morte. Mas é um assunto sobre o qual eu gosto de ler e sobre o qual eu gosto de pensar. Então foi um livro que eu devorei e que mexeu bastante comigo, e é um livro de não ficção. E ele também tem algumas curiosidades sobre a indústria funerária, né, nos Estados Unidos. Então, eu acho que ele mescla, assim, essa coisa reflexiva com uma coisa de curiosidade mesmo que seja um pouco mórbida, né? E é uma edição linda, o porte aqui vermelho. Então, é isso, pra quem gosta desse tipo de leitura, eu recomendo. Aí eu recebi um outro Intrínsecos, que é o Rede de Sussurros, da Chandler Baker. E tá nessa edição linda, nessa cor maravilhosa. E esse eu acho que eu não carimbei. Eu ainda não li, mas vi algumas pessoas falando bem. Então eu tô curiosa e tô com uma alta expectativa. É só que realmente eu tô cheia de livro pra ler. Então eu ainda não consegui fazer essa leitura, mas pretendo fazer ainda nesse ano, né? Agora nós temos um recorde de marcações aqui, pelo menos de 2018, que foi o Sobre a Escrita, do Stephen King. Bom, vocês já sabem que eu sou muito fã do Stephen King, maravilhoso, né? Já fiz um vídeo aqui no canal sobre ele. Mas esse livro me surpreendeu, porque é uma mistura de não ficção com biografia. Mas ele não conta muito sobre a vida dele, mas ele conta alguns pontos bem específicos e que tem muito a ver com a questão da escrita na vida dele, né? Então, achei bem interessante. E aí, o resto é uma aula de escrita. Então, se você gosta de escrever, quer escrever um livro, um conto, qualquer coisa, ou simplesmente quer conhecer um pouco mais do Stephen King, entender um pouco mais de como ele monta as histórias dele, como que ele funciona como escritor, eu recomendo muito a leitura desse livro. E é uma leitura bem rápida. Ele é pequeno, né? Assim, tudo bem, não é pequenininho, mas ele não é um livro grande e você vai devorando porque é muito envolvente. Então, anotem aí, Stephen King sobre a escrita. Aí nós temos Pílulas Azuis, do Frederick Peters, que é um livro sobre, uma graphic novel sobre HIV. Então, é uma história autobiográfica do autor. Ele começa a namorar a Cat, acho que é Cat que ela chama, e ela é soropositiva. E aí ele vai contando a história, né, deles dois juntos e vai desmistificando muitas coisas sobre a AIDS. Eu achei muito legal essa história, porque é uma história, assim, não de superação, mas de aceitação. E mais do que isso, eu aprendi muito sobre a doença, né, sobre a condição, coisas que eu realmente não sabia. Muita gente que gosta do gênero lê, e muita gente que não gosta, que não costuma ler graphic novel, lê Pílulas Azuis e gosta muito, porque é realmente uma história bem legal e, como eu falei, é autobiográfica. E aí, que mais? Aqui, esse livro aqui, A Outra Metade de Sarah, da Lisa Genova, eu recebi da HarperCollins, nessas edições novas que eles fizeram dos livros dela. E eu, na verdade, já tinha uma edição que chamava Nunca Mais Raquel. Essa questão do Raquel, Sarah, é bem complicada. Na época que eu li, eu gosto muito desse livro, é meu favorito da Lisa. E aí um dia eu sempre vou ver qual é o nome, o título original, né, do livro. E aí eu fui ver e aí descobri que a Raquel não era Raquel, era Sarah. Aí eu mandei um e-mail pra Nova Fronteira perguntando por que tinha essa diferença e eles não souberam me explicar. Eu não sei até hoje porquê, mas aí eles relançaram os livros, né? A HarperCollins relançou os livros da Lisa aqui, com essas capas novas. E aí virou A Outra Metade de Sarah, que eu acho que combina muito com a história. É uma história em que ela aborda a negligência esquerda, acho que é esse o nome da doença, que depois que ela sofre um acidente, ela fica com essa doença e nada do que existe do lado esquerdo ela vê. E aí a gente acompanha a vida dela e se desenrolando depois desse diagnóstico, né? Então é um livro bem legal e as capas novas estão lindas e eu amei esse título.
Aí vamos aqui pra All We Ever Wanted, da Emily Giffin, que vocês também sabem que é uma autora que eu amo muito, porque ela aborda temas muito importantes, muito atuais, de uma maneira muito responsável, mas ao mesmo tempo com os dilemas que ela gosta de pôr nas histórias dela. Enfim, eu achei realmente uma história muito bem construída, com personagens muito bem construídos e desenvolvidos. Então, já foi pra minha lista de favoritos. E por último, vamos carimbar aqui um nacional, que é O Controle, da Natália Borges Polesso. É um livro sobre a Maria Fernanda. Ela tem epilepsia e aí ela vai narrando essa história, e ela descobre quando ela é criança, e aí ela vai narrando essa história aí de como a doença definiu ela, né? E de como ela se redescobriu. Então a gente acompanha aí uns 20 anos, acho, da vida da Maria Fernanda. E eu amei a escrita da Natália. É muito... É intensa, mas ao mesmo tempo é descontraída, é informal. E, enfim, foi uma leitura que me surpreendeu, que eu gostei bastante. Acho que também traz muitas reflexões sobre como a gente leva a nossa vida, como a gente supera algumas questões. Enfim, dá pra gente se identificar. Eu acho que vai muito além da epilepsia. É um livro sobre tudo aquilo que limita a gente, né? Eu falei isso na resenha e eu acho que é bem real. Então é isso. Esses são os livros que eu fiquei devendo de mostrar da outra vez. E os livros novos carimbados. Como eu falei no primeiro vídeo, que eu vou deixar linkado aqui, eu não tô carimbando todos os livros. Eu tô carimbando realmente os que eu acho que eu nunca vou querer me desfazer, ou que as chances de me desfazer são pequenas, né? Então eu tô seguindo esse critério. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Pra quem quiser, eu vou deixar o link aí da primeira parte desse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado da segunda e até o próximo vídeo.